Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas à sabatina do Grupo Folha de Londrina com os candidatos à prefeitura. Eu sou Douglas Cúspios. E eu sou o Luiz Fernando Wiltenburg. Esse videocast é realizado pela equipe de reportagem da Folha de Londrina e do Portal Bond no iStúdio da Folha. E sua publicação, assim como as matérias no impresso e em nossos sites, será em ordem alfabética, conforme combinado previamente com os candidatos. Ao longo das 7 entrevistas, teremos a oportunidade de conhecer as propostas dos prefeituráveis para as mais diversas áreas da cidade e entender como eles pretendem encarar os desafios da administração municipal. E o entrevistado de hoje é o candidato da Federação PSDB Cidadania, Coronel Vila. Policial militar de carreira, Nelson Vila Júnior ingressou na corporação em 1991. Ele comandou a 4ª Companhia Independente da PM de Londrina, de 2017 a 2019, e o 5º Batalhão de Polícia Militar de 2019 a 2023. Depois, assumiu uma diretoria da Polícia Militar em Curitiba. Candidato, seja bem-vindo. Obrigado, eu agradeço o convite de vocês. Para mim é uma oportunidade imensurável vir aqui um pouquinho, bater um papo com a população, com vocês, falar de nossa trajetória, falar de nossos projetos, né? Então, eu acho que isso faz parte da democracia e eu estou ansioso por esse podcast. Candidato, por que o senhor pretende ser prefeito de Londrina? Veja só, eu sou londrinense, sou nascido em Londrina, nasci na Vila Recreio, né? Sempre amei minha cidade. Quando eu fui para a escola de oficiais, em 1991, minha pretensão era um dia poder voltar à cidade de Londrina para comandar as unidades e subunidades daqui. Felizmente consegui. Vim para cá, retornei à cidade e a partir de então dediquei a minha vida à cidade de Londrina, sempre pensando num serviço de melhor qualidade para atender a população. E felizmente a nossa história, né, a nossa vida pregressa demonstra que os nossos objetivos foram alcançados. Não por acaso, em determinado momento da minha vida, fui indicado a ocupar a função de comandante da então 4ª Companhia Independente, que abrange a região norte, que é uma das maiores cidades do estado do Paraná, é bom que se frise, né, e conseguimos reduzir a criminalidade naquela região, né? Acabamos pegando assim um grande apreço por toda a região norte, na qual já tinha trabalhado lá ao longo de minha carreira. Depois fui designado a comandar o 5º Batalhão, maior unidade do estado do Paraná. E sou o comandante que por lá tive atividades mais longevas. Eu fiquei 4 anos no comando do 5º Batalhão. Fui o único comandante que chegou a esse período. Num batalhão que observo que, por sua complexidade, muitas vezes, em situações de crise, teve os seus comandantes derrubados. E eu sempre fui uma pessoa que vinha a público, dei transparência às ações policiais e atendi de perto a imprensa, demonstrando que esse é um perfil que, com certeza, se manterá na Prefeitura de Londrina. O Coronel Vila, prefeito, será um coronel e um prefeito que sempre estará atendendo a imprensa e dando transparência à Prefeitura de Londrina, observando o princípio da publicidade que é constitucional e que nem sempre, lamentavelmente, hoje em dia, estamos vendo ocorrer no setor do serviço público. Coronel, o senhor acumula vários anos de gestão dentro da Polícia Militar, né? O senhor acredita que essa experiência ela é suficiente para governar uma cidade como Londrina? Claro que sim. Eu posso fazer uma analogia entre o que acontece num batalhão da Polícia Militar, tá, com o que acontece numa prefeitura. Numa prefeitura, o prefeito ele tem como seus assessores, tá, que seria o estado-maior dele, na Polícia Militar, os seus secretários. Assim sendo, ele tem que ter um bom time, um bom staff, né? No comando de batalhão, você também tem seus secretários, que são os chefes do Estado, que são os chefes de seções que assessoram o que compõe o Estado-Maior. E nesse sentido, eles é que subsidiam o comandante para que ele tome as decisões. Então nós temos, por exemplo, no batalhão da Polícia Militar, setor de pessoal, de legislação, nós temos setor de informação, nós temos setor de planejamento, coleta de dados para aplicação estratégica do policiamento, ou seja, o policiamento ele não é aplicado assim ao léu, ele tem todo um organograma, um planejamento. Nós temos um setor de logística que é enorme, ele abrange manutenção de viaturas, alimentação para os policiais, fardamento, armamento, diárias, licitações, ou seja, eu tenho essa experiência. E temos o setor
de comunicação social, que é a P5, que vocês conhecem, que atende à imprensa, que dá transparência às ações que são impostas pelo comando ou são designadas pelo comando. Assim sendo, observe que nenhum dos outros candidatos tem essa experiência administrativa. Experiência administrativa que exerço desde quando eu entrei na Polícia Militar, comandando pelotões, depois companhias e depois batalhões. Candidato, a Guarda Municipal de Londrina, ela assumiu uma série de atribuições nos últimos anos, né? E hoje ela tem mesmo uma cara de polícia aqui na cidade. Quais são seus planos para a GM? Como que o senhor pretende trabalhar com os agentes? Eu sou uma pessoa extremamente legalista, constitucionalista, sou formado em Direito e, portanto, tenho conhecimento técnico nesta área. Entendo que a Guarda Municipal ela deve ser aplicada naquelas funções que a Constituição prevê. Né? O serviço da Guarda Municipal não se confunde com o serviço prestado pela Polícia Militar, porque se confundir, nós estamos com duas corporações fazendo a mesma coisa, e aí isso não atende às demandas da população. Assim sendo, o que nós temos que respeitar? Algumas pessoas dizem, vamos tirar o poder de polícia da Guarda Municipal, não pode prender? Isso é conversa. Todo cidadão pode, e a autoridade policial e seus agentes está no Código de Processo Penal. Devem prender quem esteja em flagrante delito. Vale dizer, a Guarda Municipal, que ainda não é denominada polícia, mas que pode vir a ser denominada Polícia Municipal no futuro próximo, ela pode, porque ela é uma força ostensiva também, prender quem esteja em flagrante delito. Você imaginou, por exemplo, uma Guarda Municipal sem o poder de polícia para fiscalização de trânsito? E existem pessoas que querem tirar o poder de fiscalização de trânsito da Guarda Municipal. E aí ela vai fazer uma sinalização para algum evento da prefeitura e fala, o senhor não pode entrar com o carro aqui. Aí o indivíduo entra e ela não pode aplicar a multa. Você imaginou uma Guarda Municipal sem esse poder? Então a saída não é retirar o poder de polícia da Guarda Municipal, é dar condições, e eu me refiro aqui quando eu falo poder de polícia, não o poder da polícia, o poder de polícia, que é aquele que limita direitos individuais em benefício da coletividade. É o poder administrativo da polícia. E eu acho que ela pode continuar exercendo essas funções. E temos que incrementar. Hoje nós temos uma defasagem. Nós temos 158 guardas municipais para serem chamados, já aprovados. Né? E como a Guarda Municipal vem dando apoio, como você mesmo, a uma vasta série de funções, que muitas vezes não foi prevista no início de sua criação, ela precisa ser valorizada e fortalecida. Assim sendo, nós estaremos amparando a Guarda Municipal, dando subsídios para que ela trabalhe, e eu, como sou um homem da segurança pública e conheço bem as dinâmicas de segurança pública, vou aplicar de forma técnica a Guarda Municipal, mas sempre valorizando os seus agentes. Candidato, a única citação que o seu plano de governo faz sobre cultura é o Londrina Show, que é um campeonato, ou campeonatos que seriam transmitidos pela internet. O senhor acredita que isso é suficiente como política cultural? E o que o senhor pretende fazer com os equipamentos públicos que já existem e que estão desativados, como o Teatro Saqueu de Melo, com aquele que está parado, o Teatro Municipal, aí paralisado há 10 anos? O que o senhor pretende fazer com esses outros? O plano de governo é algo que tem que ser versátil e democrático. Na verdade, trata-se de uma minuta de plano de governo que muitas vezes não abrange tudo. Em relação à cultura, por exemplo, eu sou músico. Eu toco desde os 9 anos, toquei em banda, me apresentei em barzinho. Até como oficial fazia, às vezes, de vez em quando, alguma apresentação em bares. Eu sou o tipo de pessoa que tem sensibilidade musical. Eu escuto uma música, a depender da música, eu chego a chorar. E eu acho que Londrina carece desse tipo de evento. Espaços nós temos inúmeros. Nós temos um anfiteatro do Zerão, que é lindo, mas subutilizado. Na verdade, ninguém apresenta mais nada lá. Quando foi inaugurado o anfiteatro do Zerão, nós tínhamos eventualmente apresentação de orquestras, festivais de rock, e as pessoas iam para lá no domingo e assistiam. Eu fui. Eu lembro que eu ia. Nós temos uma concha acústica que está subutilizada. Nós andamos pelo calçadão de Londrina, nós temos um calçadão triste, sem musicalidade. Né? Nós tínhamos um coreto
no calçadão, que foi tirado do calçadão, que era um espaço sensacional para que nós tivéssemos espetáculos, apresentações musicais. Nós tínhamos, recentemente, um festival internacional de teatro, não que nós não tenhamos, mas que era repleto de atrações, vinha gente do mundo todo para Londrina. Nós tínhamos um festival de música que reunia pessoas para aprender novas técnicas musicais em toda a cidade com inúmeras apresentações, inclusive dentro de ônibus. Nós tínhamos um festival Unicanto de corais que era repleto de apresentações de toda a América Latina e às vezes de fora da América Latina na cidade de Londrina. Então, quem que é o responsável por fazer a catalisação disso para o serviço público? Para a apresentação ao público, é a prefeitura. Nós temos que voltar a fazer festivais de música inédita, premiando aqueles que eventualmente tenham músicas boas, né? E motivando que esse mercado da música, ele cresça na cidade de Londrina. Então nós temos esse planejamento. Eu sou uma pessoa que valoriza muito a cultura porque venho dela, né? E acredito que, além de tudo, o exercício da cultura, ele desenvolve na pessoa uma sensibilidade, uma disciplina que é importante para a vida dela e é extremamente inclusiva. Candidato, mas especificamente sobre esses equipamentos, né? Os 2 teatros, tem o Museu de Artes também que está fechado. O senhor acredita que é possível colocá-los em funcionamento a partir da próxima gestão, né? Claro, eles estão aí, né? Vamos pegar, por exemplo, o Teatro Zaqueu de Mello. Está abandonado. Nós precisamos reformular aquilo, dar vida àquele teatro, Zaqueu de Mello. Nós precisamos utilizar, inclusive, os espaços particulares. Eu vou dar um exemplo de como a prefeitura, muitas vezes, ela deixa de atrair atrações para a cidade por causa da burocracia. Veja, em certo momento da minha vida, como comandante do 5º Batalhão, e eu fui o único que fiz isso, eu trouxe a banda da Polícia Militar de Curitiba para Londrina. Quando ela veio se apresentar uma vez, né, no Teatro Mãe de Deus, eu consegui lá um patrocínio da ACIL para que eles se apresentassem no Teatro Mãe de Deus. A ACIL, inclusive, fez a locação de aparelhagem de som para ficar de fato um espetáculo. Sabe qual a resposta que eu tive da prefeitura? Você tem que pagar o alvará. Aí eu liguei para o secretário da Fazenda e falei o seguinte: mas secretário, eu estou trazendo cultura para Londrina, o evento é beneficente, né? Para entrar você tem que deixar 1 quilo de alimento não perecível, vai para o Hospital do Câncer, e vocês estão me cobrando, eu sou da Polícia Militar, vou pagar com o quê? Vou pagar do bolso, a Polícia Militar não vai pagar para vocês isso aí. E sabe qual foi a resposta? Sinto muito. Isso era uma apresentação que dar-se-ia numa quarta-feira. Na quinta-feira, eu tinha previsão de apresentação em Ibiporã. Era o prefeito João Coloniese que lá estava. Quando eu pedi para ele para fazer a apresentação no teatro de Ibiporã, sabe o que ele fez? Venha. Então, se eu, como coronel da Polícia Militar, trazendo a banda da Polícia Militar, conversando, que tinha contato com o secretário, não conseguiu alvará, você imagina os pobres coitados dos músicos que querem espaço e que não conseguem aprovação por burocracia. Às vezes o poder público ele vem e estabelece normas para deixá-lo engessado. Por quê? Com medo de tomar decisões. Então, porque existe o poder normativo, né, na administração pública, ele estabelece normas para que ele próprio não possa decidir. Ele faz tramitar normas pela Câmara de Vereadores para impedir que ele exerça um poder chamado poder discricionário, que é o lapso dentro do qual a pessoa, o prefeito, ele pode tomar decisões. Então, uma situação dessas, por exemplo, em que vem uma banda da Polícia Militar, que é pertencente a um outro órgão federativo, o Estado, bem que poderia o prefeito ter o poder de falar, não, nesse caso, como vai beneficiar as pessoas, vai trazer cultura para Londrina, não é necessário alvará. Então nós estaríamos abrindo espaço para que as pessoas tivessem acesso à cultura. Volto a dizer, se eu não conseguir, como membro do Poder Executivo, por meio da Polícia Militar, imagina o cidadão comum, não vai ter espaço. Candidato, o seu plano de governo fala em valorizar o SUS com programas de atenção básica preventiva, né? O saúde da família, o saúde nas escolas, mas também fala de aumento de salário dos
dos servidores municipais, construção de novas unidades de saúde, contratação de mais concursados, né? O problema é que essas medidas elas têm custos sucessivos, que vem a construção, depois vem equipamentos, depois o custo perene na folha de pagamento. Né? De onde retirar recursos para tudo isso? Nós temos que, em primeiro lugar, embora eu me veja candidato de direita, entender que o diálogo ele deve permear o âmbito político. Então nós temos que obter recursos do município, mas temos que buscar recursos também no Estado e na União. É fundamental que nós consigamos isso. Agora, veja, nós temos hoje em Londrina aproximadamente 9.500, 10.000 funcionários públicos. Uma cidade que tem 550 mil habitantes. Em Maringá, nós temos quase 13.000 funcionários públicos. Não é que eu pretenda aumentar o número de funcionários públicos, mas nós temos que atender, no mínimo, as demandas que a contratação de funcionários públicos torna exigível. Então, eu tenho comigo que nós temos que estudar, fazer um choque de gestão, de acordo com o orçamento que temos, avaliar a possibilidade de implementação disso e fazer. Agora, veja só, o contrassenso. Nós estamos falando que não temos dinheiro para a construção de novas unidades. Mas nós estamos construindo agora, e isso é importante, eu sempre digo, tá, pessoal? 3 UPAs. Vai ser construída a UPA Norte, a UPA Leste e a UPA da região Sul. Para essas UPAs tem que ter funcionário. Né? Tem toda uma equipe que precede a intervenção médica. A prefeitura fala que nas UPAs que nós temos, que é a UPA Oeste e a UPA Sabará, nós temos pelo menos 10 médicos para atender as pessoas que lá se encontram. Se nós construirmos 3 UPAs com a mesma estrutura, teremos que ter invariavelmente 10 médicos para atender as unidades de pronto atendimento. Não seria melhor, não, volto a dizer, não que as UPAs não sejam importantes, são fundamentais, mas se nós vamos contratar, por exemplo, 30 médicos para atender nas UPAs, né, em turnos variados, não seria melhor que nós investíssemos na atenção básica, nas UBS, porque o que você mais ouve? Outro dia uma secretária minha na minha casa me disse o seguinte, eu perguntei para ela, por que você foi na UPA para um atendimento e não foi na UBS? Porque eu ligo para a UBS e não tem médico, aí eu vou para a UPA. Você emergencializa o atendimento, quando você poderia fazer atendimento no tipo de serviço básico, que é a prevenção. Então as pessoas não acham médico por 12 horas em algumas das UBS. Assim sendo, entendo eu que em vez de investir na emergencialização, que também é importante, você tem que investir na atenção básica, na prevenção, para evitar que essas pessoas vão para a UPA e formem aquelas filas enormes que todos os dias nós vemos. Além disso, eu tenho uma proposta de informatização da prefeitura. O que isso tem a ver com a saúde? Veja, se eu precisar de um relatório agora da UBS da Vila Portuguesa, por exemplo, eu tenho que mandar buscar lá. Numa prefeitura igual a Londrina, isso não cabe mais. A nossa cidade ela tem que ser inteligente, ela tem que ser conectada. Eu, como gestor, eu, como prefeito, eu tenho que ter acesso aos dados da minha UBS de dentro da minha sala para poder fazer um gerenciamento efetivo. Eu preciso que as UBS informatizadas e com o banco de dados atualizado tenham acesso ao cadastro de todas as pessoas que ela atende no seu território. São 54 UBS, isso é possível, mas nós temos que ter um tempo e preparar a fomentação desse banco de dados. Sabe por quê? Na medida que eu informatizo, se eu trabalho na UBS e percebo que o seu João da Silva foi para a UPA e não passou pela minha UBS, porque eu vou ter esse controle, eu posso ligar para ele, seu João, por que o senhor não veio aqui? Porque não tem médico, é um diagnóstico, está ruim a saúde. Né? Desculpe falar isso, parece até algo muito radical, mas uma vez eu ouvi alguém me dizendo que nós temos hoje uma secretaria da doença e não da saúde, porque se você emergencializa, você não está fazendo prevenção. Se de repente eu vou aplicar vacinação numa comunidade dessas 54 UBS e a pessoa não vem para se vacinar,
Como que eu acho que deve ser a saúde? Proativa. Eu, através do sistema informatizado, verifico. O seu João da Silva não veio aqui para a UBS. Eu vou ligar, seu João, o senhor não veio se vacinar. Mas eu estou acamado, meu senhor, eu não posso ir. Aí nós vamos na casa dele e aplicamos a vacina. Então, nós temos carros e equipes para fazerem isso nas UBS. O que nós temos que ter é fazer um choque de gestão para que essas pessoas possam dar esse atendimento. Mas tem algo também importante de se dizer. Nós temos que valorizar o profissional da saúde. As pessoas, às vezes, vão para a UPA por conta da falta de gestão preventiva, que eu mencionei agora, e chegam lá e deixam assoberbados de trabalho os funcionários que lá estão. Isso certamente terá impacto na qualidade. Não que eles não sejam bons, eles são ótimos, mas nós temos que humanizar o atendimento. A pessoa que lá está tem que prestar um atendimento de qualidade. E para isso tem que dar condições para que ele possa fazer esse atendimento. Como é que eu vou fazer isso? Descongestionando as UPAs e dando prioridade aos atendimentos nas UBS. Candidato, um desafio que vem crescendo aqui em Londrina e tem sido bastante pautado nessa campanha é o aumento da população em situação de rua, né? Como que o senhor acredita que deve ser o atendimento a essas pessoas aqui na cidade? Para começar, eu devo dizer, depois vou explicar o porquê, tá? Um dos meus compromissos é, ao assumir a prefeitura, trocar a secretária de assistência social. Eu vou explicar o porquê. Nada pessoal, nunca tive nem embate pessoal com ela. Mas o fato é que outros órgãos vêm procurando trabalhar com assistência social de forma integrada, porque o problema das pessoas em situação de rua, pessoal, não é eminentemente policial. Preste bem atenção, é um problema social. E eu vinha recebendo na minha sala constantemente pessoas pertencentes a núcleos de bairros pedindo providências em relação às pessoas em situação de rua. E eu, como coronel de polícia, eu podia ter uma visão policialesca, observe, mas não tenho, porque minha formação de direito me ensinou isso, né? A formação na própria polícia militar me ensinou isso. E aí eu dizia o seguinte, mas vocês procuraram, porque a polícia só pode tirar alguém de circulação quando em flagrante delito ou mediante ordem judicial fundamentada, né? E fora isso, nós abordamos e não podemos tirar a pessoa de lá. Vocês já procuraram a secretária de assistência? Ela, não fomos recebidos, ela não nos recebe. Então eu já achava aquilo um absurdo, porque uma secretaria ela existe para atender a população. Eu, no meu batalhão, eu nunca deixei as portas fechadas, elas sempre estiveram abertas para atender a pessoa mais rica e a pessoa mais pobre. Não há alguém que tenha me procurado no batalhão e que possa dizer, fui mal atendido, não tive atenção do coronel. E assim sendo, eu acho que a secretária, ela tem que se colocar nessa condição. É vidraça. Ela está numa secretaria que pertence ao poder público. Ela não pode se dar ao luxo de tratar aquela secretaria como se a ela pertencesse. Ela está lá, né? E aí, em alguns momentos, eu sugeria que nós fizéssemos um trabalho integrado entre polícia, dentro daquilo que lhe é atribuído, né? A Secretaria da Assistência Social, Guarda Municipal, né? Saúde, já que nós estamos tratando também de dependentes químicos, e fizéssemos um planejamento a várias mãos para dar o devido encaminhamento às pessoas, né? Porque nós não podemos deixar de atendê-las. Pior do que você não intervir na vida dessas pessoas é você melhor do que intervir na vida delas é você deixá-las abandonadas à própria sorte. Isso não pode acontecer, né? Então a pessoa que é dependente química ela tem que ter encaminhamento, a pessoa que pratica crime ela tem que ser punida, se é necessário investigação de receptação a Polícia Civil tem que entrar no circuito e assim por diante, mas ela nunca quis fazer trabalho integrado, sempre isolada, sob o argumento de que com a polícia, o trabalho com a polícia ou com a guarda municipal faria com que ela perdesse o vínculo com as pessoas em situação de rua, já que talvez essas pessoas na concepção dela tivessem preconceito contra a polícia. Bom, eu tentei várias vezes trazer à tona essa discussão, até que um dia eu perdi a paciência, porque numa situação, numa reunião que teve na São João com a população lá, ela foi convidada novamente
e novamente não compareceu. Então, a bucha, desculpe o termo, ficava para a polícia. E a polícia não consegue resolver sozinha esse problema, um problema social. Ela mesma fala que é um problema social. E pior do que isso, aí eu fiz um discurso bastante acalorado, mencionei o nome dela, né? Fui a primeira pessoa, hoje algumas pessoas aparecem falando o seguinte: não, quando eu assumir a prefeitura eu vou tirar a secretária. Mas quem tem embate com ela faz tempo em relação a essa questão que é tão séria, sou eu. Fui o primeiro a me insurgir ao tipo de atuação dela. Muito bem. Aí outro dia eu fui numa reunião no núcleo Guaporé. Eu participava pessoalmente das reuniões. Isso é ser um comandante transparente e democrático. E é isso que me proponho na condição de prefeito. Eu fui nesse lugar e depois de ter falado que ela não participava de reuniões, ela acabou comparecendo. E aí eu ouvi, estarrecido, uma afirmação dela: olha, nós não podemos trabalhar com a polícia. Para você ter uma ideia de como nós temos que estabelecer vínculo, outro dia eu fui na mansão dos Noia, que fica na Belém, com Duque de Caxias, agora derrubada, a ex-mansão dos Noia, né? Eu cheguei lá e para entrar e fazer vínculo, olha como é que eu não posso ir com a polícia, eu tive que pedir permissão para o traficante. Aquilo me deixou estupefacto. Eu não acreditei. Eu falei para ela, a senhora está me dizendo que a senhora, como chefe de uma secretaria do poder público oficial, está transigindo, está negociando com o traficante, mas se nega a trabalhar com a polícia? Isso é um absurdo. Onde já se viu o poder público negociar com o traficante para poder acessar e fazer a triagem? Entendeu? Então, aquilo me deixou bastante revoltado, e eu acredito que o trabalho tem que ser integrado. Outro dia, numa entrevista que ela deu à RPC, e eu fui instado pela RPC na sequência, ela foi indagada a respeito dos moradores de rua que tomavam banho naquele chafariz que tem no Pai. E ela disse que esse era um problema da polícia. Em que medida isso é um problema da polícia? Não é um problema da polícia. Se ele não estiver praticando o ato obsceno, isso não é problema da polícia. Tá? Agora, o que eu me comprometi, eu falei, não, já que as pessoas que estão lá estão se sentindo inseguras, eu vou colocar uma viatura para fazer patrulhamento lá. E fazer pontos base. Né? Agora, eu falei na RPC, eu só acho lamentável que uma secretária da assistência social entenda que o problema de falta de lugar para tomar banho é um problema de polícia. A polícia não é um instrumento de segregação entre pobres e ricos. A polícia ela deve combater a criminalidade e fazer prevenção. Né? Então eu acho que algumas falas dela são desconectas da realidade. Qual é a proposta que nós temos? É estabelecer esse sistema de integração. Não tem essa coisa de que o secretário não quer ir, não. O secretário tem que estar presente, acompanhando as ações mais críticas da prefeitura. E assim sendo, nós temos que ter juntos Polícia Civil para prender receptador, Polícia Militar para fazer prevenção, Guarda Municipal para cuidar dos próprios públicos, Saúde para dar encaminhamento aos dependentes químicos e Assistência Social para fazer uma triagem e, se for o caso, devolver essas pessoas, observado todo o processo exigível, para suas famílias. Nós percebemos que houve um inchaço desse pessoal na cidade. Vou dar um outro exemplo, que a ausência de uma triagem e um planejamento com assistência social acarretam. Operação Rua Cruzeiro do Sul, na região norte da cidade, que ocorreu do lado do bairro Vila Rica, o Jardim Leste-Oeste. A Guarda Municipal foi lá, levou tratores, tirou as pessoas que estavam na rua, na calçada, não deu encaminhamento para essas pessoas. A Secretaria da Assistência Social não se fazia presente no momento, porque não queria se envolver na ação da defesa social. É isso que eu não entendo, sabe? Não quis se envolver. E aí tiraram e derrubaram todas as casinhas daquelas pessoas que foram simplesmente transportados de um lado da rua para o outro. Qual que vai ser o resultado disso? Elas vão voltar. Né? Mas qual que deveria ser o papel da assistência social? Fazer um planejamento junto com a defesa social antes de fazer a operação. A polícia militar, é a experiência que nós temos, quando faz operações, por exemplo, de reintegração de posse,
ela faz todo o planejamento para evitar que esse tipo de coisa aconteça. Tivemos uma reintegração de posse lá no Jardim Santa Mônica. Antes de fazer a reintegração de posse, eu fiz inúmeras reuniões, eu comandei a operação. Tá? Conseguimos ônibus, lugar para que essas pessoas fossem removidas, um lugar digno, né? Não quebramos o material que lhes pertencia, era fogão, mesa, etc., que era deles, colocamos em caminhões, para os caminhões fazerem encaminhamento para um local provisório. Assim, e conseguimos, naquela ocasião, que a assistência social participasse, mas por intervenção do Ministério Público, porque não queria participar. Conselho tutelar e tudo mais. Então, quando você faz esse planejamento, você consegue resolver. O que falta hoje, portanto, é a integração desses mecanismos. E ela se nega a fazer essa integração. Candidato, Londrina tem um grande desafio, que é a necessidade de habitação popular, né? A gente tem várias ocupações irregulares espalhadas por toda a cidade. Gostaria de saber qual vai ser o atendimento dado por um eventual governo seu e qual vai ser a finalidade da Coab nessa ampliação da moradia popular. Em primeiro lugar, é importante frisar que o nosso partido não vem com uma verba muito grande comparativamente a outras coligações. Mas eu tenho uma grande riqueza. Por exemplo, eu indiquei, e já é um indicativo de que eu terei secretários técnicos, eu indiquei como vice-prefeito, não um vice-prefeito figurativo, o José Hoffmann, que é uma pessoa que tem experiência na área. E me aconselho com ele, é um senhor de idade que tem uma vasta experiência na área de habitação. Londrina não constrói uma casa popular há anos. E conversando com ele, observe só, que interessante. Nós temos um fundo chamado Fundo de Compensação de Valores Salariais. 30 milhões que estão represados na Caixa Econômica, que são de gerência do governo federal, mas que são ativos pertencentes ao município. Então nós pretendemos fazer um fundo municipal de habitação. Primeira medida, conseguir essa interlocução com o governo federal para conseguir esse dinheiro, esses 30 milhões da Caixa Econômica que já pertence ao município e que não foram disponibilizados. Além disso, nós temos que prever no orçamento do município pelo menos 30 milhões para compor esse fundo de habitação, esse fundo municipal de habitação. Além disso, nós temos que buscar, porque isso é um problema que interessa ao governo federal e ao governo estadual, também a participação deles nesse contexto. E tem ainda, observe assim, alguma pessoa pode depois copiar essa ideia, tá? Mas lá no setor sul, depois dos condomínios que ficam no setor sul, os royals lá, né? Nós temos alguns terrenos que são da prefeitura. São 60 mil metros quadrados de terreno, que tem um valor aproximado, porque é um lugar de alto valor, 65 milhões. Todo esse dinheiro pode vir a compor o Fundo Municipal de Habitação. A pretensão é vender aqueles terrenos, mediante licitação, para que condomínios de alto padrão lá se instalem e o dinheiro obtido que nós apliquemos na construção de casas populares em outra região da cidade. Qual que é a grande vantagem disso? Dessa proposta em relação às demais? A ideia do Hoffmann, que eu achei sensacional, é a seguinte, que nós construamos e estabeleçamos como meta, construamos pelo menos 1.000 residências, 1.000 unidades habitacionais por ano. Sabe quanto que vai ficar isso pro contribuinte? Nada. Sabe por quê? Porque as casas serão disponibilizadas a título de direito real, para evitar que a pessoa compre a casinha e depois venda. Tem muito isso, né, quando você faz unidades habitacionais. E é muito possível que isso aconteça. Tem um outro detalhe que as pessoas não se aperceberam. Quando os 5 conjuntos foram construídos, todas aquelas casas, aquelas unidades habitacionais, alguns disseram que nós não pagaríamos por isso. Nós pagamos até hoje por isso. Tá? E esse financiamento, ele se extingue no final de 2026. Quem paga é a prefeitura. Esse dinheiro que é utilizado para pagar a Caixa Econômica, no momento adequado, ele pode ser utilizado para fomentar esse Fundo Municipal de Habitação. Assim sendo,
É só você fazer um bom gerenciamento que você vai conseguir recursos, sim, para construir. Isso é um compromisso que eu tenho. Vamos construir casas populares. Candidato, Londrina, né, como todo mundo sabe, é uma cidade cuja economia é bastante calcada no comércio e nos serviços, né, que são setores econômicos que empregam muito, mas que têm salários mais baixos, né? O que o senhor pretende fazer para melhorar a renda do londrinense e para atrair indústrias para a cidade? Nós temos... Eu conversei outro dia com o professor Marcos Rambalducci. Eu gosto muito de ouvir as pessoas, né? Porque o prefeito ele não sabe tudo, tá, pessoal? Ele tem que ouvir a comunidade. E ele deu uma deixa para mim bacana, que eu achei legal. Nós temos que preparar primeiro, antes de trazer a indústria, um ambiente para a indústria. Entendeu? Não adianta você falar assim, ó, venha para Londrina, mas qual que é o ambiente que você tem para mim lá? Ele é propício? Temos que atrair essas indústrias. E nós temos uma região, porque vai ser construído o contorno norte. Desculpe, o contorno leste, tá? Uma região ampla, que tem agora um aeroporto com LS, vai ter um aeroporto com LS, vai ter a rodovia, tem uma rodovia já instalada, uma ferrovia já instalada para a remessa da produção para Porto de Santos, para o Porto de Paranaguá, e é um lugar amplo, adequado para a instalação de empresas, mas de indústrias de cadeia longa de produção. Por que indústrias de cadeia longa de produção? Porque são indústrias maiores, que têm maior dificuldade depois de sair daqui, caso queiram. E elas vão empregar muita gente. Elas iniciam o processo de aquisição da matéria-prima, iniciam a produção, terminam a produção e mandam ou para fora ou deixam aqui mesmo na cidade. Então isso é uma coisa que nós pretendemos fazer. Qual que é um exemplo disso? Nós já temos a Tata aqui instalada, mas trazer a Tata Motors. Tata Motors, ela tem empresas, né, de fabricação de veículos, né, automotores elétricos de última milha. Então é o futuro que está chegando aí. Isso vai ser muito utilizado. Então nós temos que procurar essa interlocução. Não foi feita a viagem para a Índia, etc. e tal. Então nós temos que ter essa interlocução. Uma das outras coisas que eu quero fazer, para evitar que de repente nós tenhamos alguém que não saiba gerenciar isso, é indicar alguma pessoa que tenha experiência em empreendedorismo e colocá-la na Codel, para que eu possa me servir de alguém que tenha competência para isso, que seja arrojado. Não adianta colocar uma pessoa inexperiente para administrar a Codel. Candidato, um desafio do próximo prefeito ou próxima prefeita, né, é diversificar a arrecadação do município, né, que já hoje é dependente do IPTU, basicamente. Que estratégia o senhor tem em mente para aumentar o caixa da prefeitura? Aquecimento da economia. Não adianta você aumentar imposto, né? Sociedades avançadas não fazem mais isso. Então nós falamos agora há pouco de industrialização. Quando você cria uma grande indústria como essa que eu falei, de cadeia longa de produção, você naturalmente você vai ter outras pequenas indústrias no entorno dela, porque ela precisa fabricar peças, etc. e tal. Também você vai criar mais comércio, mais habitação, mais moradia. O fluxo de dinheiro vai ser maior, o fluxo de riquezas vai ser maior, a geração de receita para o município aumenta com produtividade. E aí o resultado, né, deste valor a mais que vem em decorrência do aquecimento da economia, você aplica na própria cidade e ela vai se desenvolver. Também temos que dar atendimento aos microempreendedores, né, que são muitos, e para isso nós temos que desobstruir a prefeitura. O que eu quero dizer com isso? Quando você vai hoje com um microempreendimento, com médio empreendimento, ou até com grande, na prefeitura tentar conseguir o alvará, o processo para a concessão de alvará, ele é muito moroso, atrapalha o desenvolvimento da cidade. Eu falei inicialmente de informatização. A informatização tornaria esse processo mais objetivo, menos subjetivo, porque hoje as pessoas despacham na mão ainda. É um absurdo, né? Não existe um sistema informatizado que permita que esses processos sejam céleres, sejam rápidos. E afora isso, nós estaríamos trazendo para a composição da administração o chamado grupo de licenciadores.
O que seria esse grupo de licenciadores? Um agente pertencente a cada secretaria encarregada de emitir licenciamentos, que vão estar no mesmo espaço físico e que terão por objetivo não falar para o prefeito, prefeito, isso não dá para fazer. Para falar para o prefeito assim, olha, prefeito, aqueles processos tais estão andando e a nossa cidade vai crescer rápida. Eu acabei de dar um exemplo de alvará, que eu não consegui o alvará para fazer uma apresentação musical. Você imaginou qual que é a dor que sente o empresário que fica esperando meses e meses por um alvará? Isso é uma reclamação geral, tá, pessoal? Só o fato de você acelerar esse processo, você já vai estar fomentando o empreendedorismo na cidade de Londrina. Como a gente está de tempo? Um minutinho, então, Vila, para a última pergunta, né? O turismo é um setor econômico que passou a ser bastante valorizado, né? Mas a gente vê aqui em Londrina que muitos parques ambientais estão parcial ou totalmente fechados, né? Mata dos Godói, da Isaac Ikeda, ou até o Jardim Botânico, né? Com uma estrutura bastante problemática. Qual que é a sua proposta para resolver isso e fomentar o turismo? Vamos lá, de forma bem sucinta, pois não? Eu gostaria de complementar. A gente tem uma área também de importância histórica e ambiental para Londrina, que é o Marco Zero, mas que está virando um problema de segurança pública. Faz tempo que é um problema, né? Eu sei porque eu sou da segurança pública e faz tempo que é um problema. Vamos lá. Turismo, primeiramente. É uma medida simples, que não custa nada. Quando você vai para o Rio de Janeiro, para São Paulo, quando você vai para os Estados Unidos, para qualquer lugar, o que você faz antes de viajar? Você consulta o portal da cidade para fazer o planejamento do que você vai fazer. Então, por exemplo, eu vou para o Rio de Janeiro, bom, segunda-feira tem aqui, ó, eu vou para o Bondinho, depois eu vou, no dia seguinte eu vou lá para o Cristo Redentor, depois eu vou para tal lugar, eu vou para tal bar na Lapa, até isso tem no site da prefeitura, eu vou para tal bar na Lapa. Pergunto, quem vem para Londrina? Londrina é uma cidade maravilhosa, não há um portal de turismo. Se você vem de fora para cá, você não tem como programar a sua viagem. Isso enfraquece o turismo. Até o próprio londrinense às vezes não sabe o que ele pode fazer, né? Essa é uma situação. Nós pretendemos fazer a exploração econômica dos lugares públicos. Eu pretendo restaurar no calçadão uma zona gastronômica para movimentar o calçadão e pretendo fazer outros investimentos também da iniciativa privada em lugares públicos, observadas as limitações de meio ambiente, sustentabilidade, né, e as limitações impostas por lei e pelo Ministério Público. E o Marco Zero? O Marco Zero tem que ser revitalizado. Eu entrava no Marco Zero, sabe para quê? Quando estava rodando com viatura, até como coronel, para abordar noiado, para abordar pessoas dependentes químicas que estavam traficando lá. Então lá é um lugar alvissareiro para o tráfico. Nós temos que reformular aquilo, tornar aquilo um lugar bacana, fazer talvez um posto da Guarda Municipal para que nós revitalizemos aquilo, que aquilo possa ser explorado pela comunidade local e tornar aquilo uma referência na cidade de Londrina. O que não pode é deixarmos tal como está. Candidato, o senhor tem 1 minuto e meio para suas considerações finais. Pode falar direto aqui nessa câmera. Tá bom. Pessoal, eu agradeço novamente o convite. Eu sou uma pessoa que vem de fora da política, mas tem experiência administrativa. Eu sempre conduzi o batalhão batalhão e as unidades que comandei pensando no interesse público, sempre respeitei as cargas horárias dos meus policiais militares, respeitei, portanto, né, os recursos humanos que tinha à minha disposição. O meu histórico me precede. Vocês entrem no Google, pesquisem Coronel Vila, vocês vão ver qual é a história do Coronel Vila. E também pesquisem outros candidatos que vocês verão o histórico de outros candidatos e façam a comparação quem é a melhor opção para assumir a prefeitura da nossa cidade. E essa foi a segunda entrevista da sabatina do Grupo Folha com os candidatos à prefeitura de Londrina, hoje com o Coronel Vila, da Federação PSTB Cidadania. Obrigado e até a próxima.